Convidamos neste momento para falar sobre o tema da educação moderna à iniciação pós-moderna, com vocês, o professor Michel Maffesoli, um dos maiores especialistas em pós-modernidade do mundo e uma referência da sociologia dos anos 90. O sociólogo francês Michel Maffesoli é professor de Sociologia na Universidade de Paris, Sorbonne, membro da Academia Europeia de Ciências e Artes, diretor do Centro de Estudos Atuais e Diários, um laboratório de pesquisa sociológica na Sorbonne, diretor do Centro de Pesquisa Imaginária e professor convidado em mais de 60 universidades no mundo. Ele também é autor de mais de 29 livros em francês, com traduções para outros idiomas, e é vice-diretor do Instituto Internacional de Sociologia, cuja criação remonta a 1893. Com vocês, o professor Michel Maffesoli. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, Cascavel. E como o presidente do Conselho de Desenvolvimento acaba de dizer, a minha proposta aqui é participar de um debate. Quando Aristóteles queria falar da importância da filosofia contra aquilo que ele chamava de opinião comum, em grego era chamado doxa, ele dizia, é preciso saber fazer perguntas antes de dar as respostas. E eu acredito que nós estamos vivendo um desses momentos agora em que é preciso ter coragem para fazer as perguntas e de sair um pouco da segurança, sair da segurança dos nossos grandes sistemas de pensamento. Essa é a questão da pós-modernidade. Eu me lembro agora que o filósofo francês Lyotard escreveu seu livro sobre a pós-modernidade. Ele dizia simplesmente, é o fim das grandes narrativas de referência. O fim desses grandes sistemas que são elaborados nos últimos séculos e que se pode ver e ainda se verá cada vez mais a saturação desses sistemas. O que me chamou a atenção quando eu fui convidado aqui é a questão de que vocês falam de uma cidade inovadora. E eu acredito que é preciso saber ultrapassar essa questão que eu considero um pouco provocadora. É preciso saber ultrapassar o mito do progresso. O progressismo de uma ideologia dominante, no fundo, um progressismo que se tornou destrutivo. Esse progressismo, ele vem dessa concepção antiga, essa concepção ocidental, que é a filosofia do linearismo, da linearidade. Quer dizer que a humanidade partiu de um ponto A de barbárie, para chegar em um ponto B de civilização absoluta. E eu digo que contra esse linearismo, que é um pouco inerente a nós, eu digo que quando a gente olha para a longa duração das histórias humanas, que é um pouco nosso campo de observação, eu digo que existe uma sucessão de épocas, uma sucessão de ciclos. Em grego, para voltar um pouco para a etimologia, a palavra época quer dizer parênteses. Então, um parênteses, ele se abre, e é claro que o parênteses também se fecha. A minha hipótese é que esse parêntese moderno, da época moderna,
ele está chegando ao seu fim. E simplesmente é isso que a gente chama de crise. Essa crise não é simplesmente uma crise econômica. Essa é uma crise societal também. E é preciso saber ser inovador, que quer dizer também saber se adaptar a esse processo de transição, porque a palavra inovador quer dizer se fazer novo com aquilo que está lá. Também é um retorno às tradições. E essa vai ser um pouco minha participação. Quero lembrar também do presidente, que diz do debate atual entre a educação e a iniciação. A minha posição pode parecer um pouco provocativa, mas eu acredito que a provocação é própria do debate. E o título que eu dei à minha palestra é da educação moderna para uma iniciação pós-moderna. Esse título eu vou explicar em um instante. Da paranoia à juvenóia. Eu vou explicar isso em um instante. Alguns pressupostos dizem que é sempre necessário compreender qual que é a ideia dominante de uma época. Eu dou 2 ou 3 palavras que são normais no contexto intelectual. A primeira palavra do grande filósofo francês Michel Foucault, ele mostrava que a gente não pode entender uma sociedade se não for tendo na mente a ideia do epistemê. Quando essa sociedade se construía. Epistemê quer dizer conhecimento. E ao contrário da teoria, que é um conhecimento puro, a epistemê de Foucault se aplica, a estrutura se concretiza. E Foucault mostrava que a gente só pode compreender uma sociedade dada se a gente compreender a epistemê dessa sociedade, o conhecimento que essa sociedade tem de si mesma. E a partir desse conhecimento, a gente pode compreender qual que é a estruturação, como se constitui o social dessa sociedade. Um histórico da ciência americano, Thomas Kuhn, ele usava um termo um pouco mais conhecido, um pouco mais fácil de conhecer, talvez, que é o termo de paradigma. Ele indicava como que a gente pode compreender em que momento tais algumas aplicações tecnológicas, a gente só pode compreender essas aplicações tecnológicas, os paradigmas que uma sociedade vive. De uma forma metafórica, ele nos lembrava que o paradigma é uma matriz, na verdade. Sejamos claros aqui. Uma matriz pode ser fecunda e uma matriz ela pode se tornar infecunda. De um ponto de vista é o que está acontecendo atualmente. A matriz moderna, ela não funciona mais. E ela está se saturando, ela está saturada. Outro termo da mesma ordem, desses 2 temas, epistemia e paradigma, eu me lembro agora do que dizia Freud, quando ele dizia que para um certo momento, ele dizia essa expressão interessante, que é da infraestrutura mental. E é a partir dessa estrutura mental que a gente pode compreender o que é uma sociedade e compreender o que é uma civilização no seu senso geral. Uma última palavra para a gente entender o clima que a gente vive agora, e isso foi analisado por um grande filósofo francês que foi meu mestre, Gilbert Durand. Eu não sei se ele é muito conhecido no Brasil. Ele dizia da importância do imaginário. E o imaginário é que a gente não pode compreender o real se não for a partir daquilo que é considerado irreal, como os sonhos, os fantasmas, o fantasmagórico. E, de certa forma, é a partir disso que a gente pode entender a ideia princípio.
O grande filósofo espanhol Ortega y Gasset, num livro sobre a revolta de massa dos anos 30, falava sobre isso. Ele dizia sobre imperativos atmosféricos. Atmosfera como clima. E a atmosfera que condiciona uma maneira de ser, uma maneira de pensar, uma maneira de se organizar. É um termo muito mais simples e que foi proposto pelo filósofo Hegel, o espírito do tempo também. É quando se tem consciência, quando se compreende o que é esse espírito do tempo, que se pode ver as estruturas, quais são as instituições nas quais nós nos banhamos, nas quais nós estamos, nas quais nós nos organizamos. Preciso compreender um pouco o clima intelectual no qual a gente vive. Segundo pressuposto é que se a gente entrar em um acordo sobre essa ideia, que existem transformações de época, mudanças de ciclo que passam, é preciso perceber que existe um processo de saturação. A palavra foi proposta pelo sociólogo americano Sorokin. Ele diz que no fim de um certo momento, uma cultura não funciona mais. Ela está saturada. E ela deixa lugar a alguma outra coisa. Mas quando temos uma mutação e um ponto de vista está vindo atualmente, nós utilizamos termos, palavras que foram elaborados em outros momentos e que não são mais pertinentes com aquilo que nós vivemos. Elas se tornam impertinentes. Émile Durkheim dizia sobre isso de um conformismo intelectual. Isso é o doxa, a opinião comum. É o que não se discute mais, mas se contenta com dizer e dizer novamente, a questão do politicamente correto, o que Nietzsche chamava de moraline, de uma forma um pouco divertida. E quando existe essa transição, em que as palavras que a gente usa para falar de um tempo não são mais pertinentes com o espírito desse tempo, que me parece o caso agora, há uma abstração, uma transição, entre a inteligência e as pessoas. Inteligência é quem tem o poder de dizer, digamos, a política, os jornalistas, os professores universitários, que são, digamos, sistemas de pensamento que não estão tão em fase com esse espírito do tempo. E é uma das primeiras vezes na história humana que existe essa transição entre a elite e o povo. Também aconteceu na época do romantismo, essa época em que houve essa transição. Maquiavel também falava dessa transição entre o poder do palácio e o discurso do povo. Essa transição é um processo de abstração da realidade social, transição que existe entre o que os sociólogos chamam de instituído, que são as instituições, e o instituante, que é aquilo que chega, que está vindo. E na minha hipótese, o instituído é o fundamento do que a gente chama de educação, que tem por base, por fundação, o racionalismo, a razão. Por outro lado, o instituante, que está chegando agora, é da ordem da iniciação, repousando sobre a experiência, de certa forma. E eu me lembro agora que experiência, etimologicamente, vem da palavra perecer. Experiência vem de perecer, morrer para si, por nascer para outro. O outro da natureza. O outro do grupo é a tribo.
ver o outro da deidade. E nós temos agora uma nova forma de religiosidade também. Cada espécie animal precisa, naturalmente, precisa socializar, se integrar as energias juvenis sem diminuir essas energias. A educação é uma forma de socialização. A educação é uma forma de socialização. A iniciação também é uma outra forma de socialização. E esse é o pressuposto, tendo em mente e reconhecendo que as épocas mudam. E, portanto, é preciso encontrar palavras que estejam de acordo com essa mudança de época. Para ajudar a compreender, eu vou fazer primeiramente um diagnóstico e depois vou fazer um prognóstico. Diagnóstico, e também posso dizer da forma de que Nietzsche falava, genealogia do que foi a modernidade. O que a gente chama dos tempos modernos começa no século XVII, com o cartesianismo, Descartes, e se termina na metade do século XX, 1950. Isso é a modernidade. A palavra-chave, talvez, para entender bem o que é essa modernidade, é uma palavra muito simples. É a palavra projeto. Isso quer dizer, pensar a sua própria vida, pensar a vida individual e sua vida coletiva em função do amanhã, do futuro. E esse termo projeto traduz, de certa forma, o que vai ser o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento político, o desenvolvimento da educação. E isso através de uma ideia que foi usada por Max Weber, sociólogo alemão, quando ele fala da racionalização generalizada da existência. Tudo está submisso à razão. Tudo precisa dar razões, dar motivos, explicações. Os historiadores nos mostram que existem momentos onde predominam um estilo chamado estilo ótico. O estilo clássico é um estilo ótico, quer dizer, colocar à distância. O que importa é o que está no futuro, o que vai vir, os projetos. E os projetos são simplesmente uma forma de você pensar o futuro, uma sociedade futurista. Você deixar o termo freudiano gozo para mais tarde. A palavra-chave, essa é uma palavra-chave da modernidade, projetar, se projetar. Pensar sempre em função do futuro. E a partir daí que vai se inventar, de forma tardia, uma expressão, para usar uma expressão do século XVII, vai ser inventado o indivíduo. O que predominou na modernidade é uma coisa chamada de individualismo epistemológico. Vocês certamente conhecem René Descartes e a sua fórmula cogito ergo sum, penso, logo existo. Isso foi uma grande revolução filosófica. Ainda na Idade Média, aquele que pensava por si mesmo era um herético, um herege. Então, o ato revolucionário de Descartes, e o que também é o nascimento filosófico do individualismo, que vai marcar todas as instituições da modernidade. E mais ou menos na mesma época, a gente tem a reforma protestante de Lutero, Calvino. E isso vai ser, de certa forma, um individualismo religioso. O texto sagrado, ele é traduzido, e você não precisa mais ter um corpo clérigo específico que vai interpretar o texto em latim. E cada pessoa vai ter sua relação direta com seu Deus. Então, o individualismo filosófico, com Descartes, individualismo religioso, com a Reforma Protestante, em suas diversas formas e modulações. E tudo isso vai culminar no século XVIII,
XVIII com o que nós chamamos da filosofia do iluminismo. Todos os filósofos do iluminismo, entre eles eu chamo a atenção para o Rousseau, Jacques Rousseau. Escreveu 2 livros paradigmáticos para a gente entender a educação. Emile, um romance da educação, que é educar, é uma palavra que vem do latim, que quer dizer conduzir a criança da animalidade para a humanidade, da barbárie para a civilização. E é nesse livro, Emile, que faz a descrição desse processo de educação, que é constitutivo da nossa sociedade. E na medida em que a gente levou até o fim essa ideia da educação, esse pequeno indivíduo ele vai se tornar um indivíduo autônomo. Em grego, a palavra autonomia quer dizer eu sou minha própria lei. E a finalidade desse processo educativo é que a gente tenha autonomia, que a criança tenha autonomia. E se eu sou capaz de fazer minha própria história, se eu sou capaz de fazer o meu contrato social, e existem indivíduos capazes de fazer sua própria história, eles vão entrar no chamado contrato social de Foucault. Esses são os 2 elementos essenciais da modernidade, das instituições modernas e da educação moderna. O projeto e o indivíduo autônomo. E isso quer dizer fazer com que cada indivíduo chegue a essa autonomia, para que ele seja mestre de si mesmo, mestre do mundo. As consequências, eu insisto, é que a gente só pode compreender qualquer sociedade quando a gente entendeu qual é a temporalidade dessa sociedade. Na tríade temporal, a gente tem passado, presente e futuro. Existem sociedades para as quais a temporalidade importante é o passado, as sociedades tradicionais. E existem outros momentos para que o importante é o presente. Para a temporalidade moderna, o essencial é o futuro. E existe um termo que a gente utiliza que é o termo de soteriologia, que é uma saúde um pouco mais tarde, um pouco mais longe. E eu uso a expressão de Freud, mais uma vez, que é a questão de você atrasar o gozo, a alegria. Você não pode ter um gozo corporal ou intelectual no momento, mas você, de certa forma, atrasa para o futuro. O instrumento lógico dessa educação que eu indico, dessa educação projetiva, de se projetar no futuro, o instrumento é a dialética. E a dialética, tese, antítese e síntese. E é preciso, de certa forma, ultrapassar o pecado, o mal, ultrapassar, deixar para trás o disfuncionalismo, deixar para trás essas coisas para chegar numa perfeição, a perfeição individual, a perfeição social, na organização da sociedade perfeita. E Max Weber, pensando sobre como se elabora o mundo capitalista a partir da reforma, usa a expressão lógica do dever ser. O que deve ser a educação? O que deve ser o mundo? Uma lógica que se repousa sobre deixar para trás alguma coisa para chegar a uma perfeição. Esse que é o caminho, de certa forma, o esquema que está na origem de todas as instituições. E, em particular, o caminho que está na origem
e o fundamento da instituição também educativa. Para dizer algo um pouco provocativo, eu digo que essa perspectiva moderna, isso não é uma coisa pejorativa, ela é uma perspectiva paranoica. Em grego, a palavra paranoia em grego é um pensamento do alto, um pensamento suspenso, de certa forma a verticalidade, o poder daquele que sabe e daquele que vai se impor, de certa forma, àquele que não sabe. Essa paranoia é a causa e efeito daquilo que a gente vai chamar de algo que é o desencantamento do mundo. Esse é o caminho que a gente está traçando aí da época moderna. E que está, de certa forma, se saturando, e a gente está agora chegando a uma outra forma de ser. E esse é, portanto, meu diagnóstico. Agora o prognóstico. Sur le diagnostic, on peut s'accorder avec les mots que j'ai employés ou avec d'autres, peu importe. O prognóstico, ele é muito mais delicado. É preciso saber fazer as perguntas, como eu disse no começo, e sem ter respostas pré-estabelecidas. O prognóstico é que nós vamos ver agora uma inversão de polaridades. E é isso mesmo que algumas pessoas chamam da pós-modernidade. E nessa inversão de polaridades, que a gente está agora numa pós-modernidade nascente que começa, em que a socialização mais pertinente seria a iniciação e não a educação. E que seria essa iniciação dar certos indícios dessa inversão de polaridade. Essa questão da iniciação a gente pode ver no livro, por exemplo, O Senhor dos Anéis, na saga de Harry Potter, nas músicas juvenis, a gente pode perceber essa questão da iniciação. E cada um desses elementos enfatiza a técnica de iniciação, no senso amplo do termo. A iniciação é se religar, é se ligar a um outro, confiar em um outro. Estar ligado é, de certa forma, algo que nos coloca numa relação de confiança. Em inglês, o termo reliant é uma questão de você estar ligado, mas também você confia na pessoa. É uma questão de aprender a se desprender para fazer aprender uma outra coisa. E esse fato de se desprender, de certa forma, que nos permite chegar a uma outra forma de aprender. E eu diria que a ligação social, a ligação simbólica, no senso amplo do termo, é o que me liga ao outro. Essa é a ideia da reliance, da confiança, que está na fundação do processo de iniciação que já existia nas sociedades primitivas e que, na minha opinião, a gente vai reencontrar esse processo nas sociedades pós-modernas. É o fato de conhecer, a etimologia em grego da palavra conhecer quer dizer nascer com. Esse processo de conhecimento é o processo de nascer com o outro. E através da experiência, que vai ser o elemento mais importante para a gente compreender a iniciação pós-moderna. E a temporalidade desse processo iniciático não é mais a temporalidade do projeto. Não é mais um pouco mais tarde. A temporalidade desse tempo pós-moderno é aqui e agora. Não é mais a questão de um tempo finalizado. E talvez a coisa mais delicada a se fazer, porque é difícil a gente entender esse presenteísmo. A questão do instante eterno. Não mais uma eternidade distante. Não mais o paraíso celeste. Não mais uma eternidade do que seria o paraíso terrestre, do ponto de vista político, mas, de certa forma, viveu aqui e agora, o carpe diem, de várias formas.
E essa questão da mudança de termos é importante. Nós não estamos mais numa história que a gente pode ser mestres. A gente está num tempo de mudanças, de crise. A iniciação sobre um destino e sobre o qual eu devo me comportar de certa forma. E não é mais o valor do trabalho agora que vai predominar, mas é a ideia de criação que vai predominar. Fazer da sua vida uma obra de arte, de certa forma. E através de um ambiente importante, que é preciso ter em mente, um exemplo histórico, um pouco antes da modernidade, é o Quattrocento italiano, o Renascimento, onde o que era importante na época era o hedonismo, a importância do corpo, o corpo que se veste, a moda, que se cuida. O corpo que eu construo, o esporte, em suas diversas modulações. O que quer dizer que, além da razão soberana, que foi a grande marca da educação, a razão soberana, a gente percebe o retorno aos instintos, o retorno ao primitivo, o retorno ao étnico, como as tatuagens, piercing, a emoção emocional sob suas diversas formas. E se a gente ficar atento a essa primitividade juvenil, que a gente pode compreender o que é essa luz da iniciação. E isso quer dizer o subsolo da existência. O que é importante são as paixões comuns na pós-modernidade, as emoções comuns. É a figura de Dionísio tomando o lugar de Apolo ou de Prometeu. A importância que a gente vai ver precisamente no termo de vibrações coletivas. Os sociólogos falam nesse sentido de sintonia. Isso são as vibrações esportivas, musicais, religiosas, artísticas. Vibração que faz com que, de certa forma, a gente saia de si mesmo para nascer em um outro. Não é mais o pequeno jogo que é importante, mas não é mais o eu que é importante, mas o coletivo, nós. É, de fato, o desenvolvimento de uma concepção estética. Estéses, em grego, são emoções coletivas, emoções comuns. Isso é estéses em grego. E cada vez mais eu acredito que existe uma estetização da existência. E a gente não está mais no estilo ótico que eu mencionei antes. E não é mais uma questão de eu me manter à distância do outro, da natureza, mas para eu pegar uma imagem que eu vou emprestar do estilo barroco, um estilo tátil, um estilo que me coloca em relação com os outros sem interdependência. Aquilo que vai me colocar de relação de proximidade. E para usar mais uma vez um termo que eu propus, é a ideia de tribos. A tribo é, de certa forma, compartilhamento de um gosto sexual, gosto musical, gosto religioso, gosto esportivo. Mas a importância desse gosto é que isso coloca ênfase no presente, não mais no futuro, não mais um pouco mais tarde, mas esse presenteísmo, quer dizer, o que a gente está vivendo agora. E aí está o paradoxo que a gente vive agora. É Goethe, escritor alemão, que nos lembra que cada civilização tem o seu momento de nascência e de paradoxo. O paradoxo eu o proponho da maneira seguinte: sinergia do arcaísmo e do desenvolvimento tecnológico. A sinergia é a multiplicação dos efeitos. O arcaísmo não é o que a gente deixa para trás. Em grego, arquê é o que é fundamental, o que vem primeiro. E quando eu digo a sinergia do arcaísmo e do desenvolvimento tecnológico, eu uso para dizer simplesmente, isso é as tribos e a internet. A tribo e a cybercultura. Isso se dá de discussões de blogs, Facebook, compartilhamento de emoções e paixões.
através da técnica. Je le rappelle, la technique avait Eu lembro agora que a técnica contribuiu, como Max Weber lembrava, para o desencantamento do mundo. O paradoxo contemporâneo é que essa mesma técnica, ela está reencantando o mundo agora. On n'est plus là, souvenez-vous-en ce que je disais tout à l'heure. Lembre-se do que eu disse há pouco, Par rapport à un individu qui em relação... mais c'est la personne qui va É a pessoa que vai predominar. Mais uma vez eu lembro que a palavra pessoa quer dizer máscara, persona. O poeta Arthur Rimbaud, do século XIX, dizia uma fórmula: eu é um outro. Quer dizer que eu sou plural. E essa pluralidade da pessoa que vai ser o fundamento de todas essas tribos que estão acontecendo na nossa cidade. De certa forma, a perca do si em um outro. Eu falei há pouco que o processo educativo chegava num fim com a autonomia. Agora, o processo de iniciação, a finalidade dele não é a autonomia, mas a heteronomia, que quer dizer a lei. Nomos, em grego, é o outro que me dá essa lei. Isso quer dizer, eu não falo, eu sou falado. Eu não penso, eu sou pensado. Eu só existo através do olhar do outro. E não é mais a perfeição no futuro que vai ser importante. A palavra que eu proponho é a ideia da completude. A completude é a inteireza do ser, completude do ser, coletivo e individual. É a sombra e a luz. É o claro e o obscuro da existência. Não mais simplesmente o que é da ordem da luz, mas pelo contrário, o efeito de entrar em acordo, de certa forma, com essa parte sombria. Essa parte diabólica que nos constitui de diversas formas. E a gente não está mais nessa fase dialética, tese, antítese, síntese, mas um processo de acomodação, de se ajustar em relação à sombra de si mesmo, e a gente nos acomodamos, nos ajustamos em relação à sombra nossa e à sombra da sociedade. E é isso que é fundamentalmente a iniciação. É não mais conduzir, não impor alguma coisa, mas para dizer de forma simples, fazer sair, fazer ver o tesouro que já está lá. Não uma simples paranoia, mas uma metanoia. Um processo de acompanhamento das comunidades, dos grupos. O acompanhamento que vai ser o elemento essencial dessa outra relação. A educação repousa sobre o poder. Eu imponho porque eu sei, através do saber. Por outro lado, a iniciação, eu sei que é um pouco difícil de compreender essa palavra. A iniciação precisa da autoridade em oposição ao poder. A autoridade é aquilo que faz crescer. E é esse poder em direção à autoridade que me parece mais importante. Para concluir, eu me lembro do que dizia Gilbert Durand, que é o antropólogo que eu citei. Ele dizia que havia um certo momento, havia um regime diurno do imaginário. Aquilo que prevalece é o que é da ordem do dia. E as manifestações desse regime diurno do imaginário são objetos contundentes. A espada, que é o símbolo da indústria, o falo, a verticalidade. É o que Jacques Lacan vai chamar da lei do pai. E a educação, fundamentalmente, repousa sobre esses objetos contundentes que eu acabo de dizer, sobre a lei do pai, que dizia Jacques Lacan. E, ao contrário desse regime diurno do imaginário, existem outras épocas. Eu acredito que a gente entre agora em uma dessas épocas, onde vai predominar um regime noturno do imaginário. O regime noturno do imaginário coloca importância sobre o emocional. Gilbert Durand, para falar desse regime noturno, ao contrário desses objetos contundentes do regime diurno, ele mostrava a importância do corte.
de ceux qui est en daquele quelque sorte en creux. que corta de certa J'ai forma. traduit cela en parlant de Eu l'invagination traduzo du isso de sens. certa forma a invaginação do Le sentido, sens revient à la terre-mère, au creux, voltando à terra-mãe, à en vagina. quelque sorte, De certa le forma, changement a mudança qui est en train de s'opérer que está se operando de um ponto de vista utópico é não mais a verticalidade da lei do Pai, mas a horizontalidade da lei dos irmãos. É isso que eu chamo de iniciação, isso que eu chamo de juvenoia, que é o mito da criança eterna. E existem momentos onde vai predominar esses mitos, e eu penso que a pós-modernidade é dessa ordem. Esse é o esquema que eu proponho para a reflexão, para a meditação de vocês, para que vocês pensem. A modernidade é a lei do Pai, é o instituído, é o contrato social e é o racionalismo. A pós-modernidade é a lei dos irmãos, é o instituante, é o pacto societal, e é também o sentimento de pertencimento. Tem um filósofo alemão, Walter Benjamin, que vai lembrar que cada época sonha com a próxima. É preciso acompanhar esse sonho para que isso não se torne um pesadelo. E é isso que eu quero dizer hoje. Muito obrigado.